Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pilote a Sua Marca. Comigo, Líris Gonçalves, mentora de branding para executivos, e José Mário Rodrigues, meu sócio investidor. Anjo. Um anjo. O melhor podcast sobre carreira executiva e o que, inclusive, não só durante a vida executiva, mas também para depois dela. Hoje o nosso convidado é um mentorado muito querido, que é o Caio Hernandes. O Caio Hernandes, ele teve uma trajetória maravilhosa, passou por empresas líderes de mercado, como a Avon, Kimberly-Clark, e hoje atua como mentor de carreira, mas além disso ele é um empresário do ramo da saúde, da beleza e da prosperidade. Nesse episódio de hoje você vai aprender como transformar problemas em oportunidades. E no final dele, o Caio vai te dar orientações, conselhos sobre como conseguir equilibrar carreira e propósito e prosperar no seu negócio. Então, vamos começar com Caio Hernandes. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer enorme. Que introdução, hein? Pois é. Não. Na verdade, essa introdução, vou confessar para você que está aqui me ouvindo, ela é pequena, tá? Porque eu pedi para ele... eu fiz um texto, né? Eu falei, Caio, manda para mim o teu briefing de como você quer que eu te apresente. E veio um texto de 20 linhas. E eu falei, vamos fazer o seguinte, eu só vou contar o início. Porque o que a gente está aqui não é para eu falar de você. Eu quero que você nos conte a nossa história. Você nos conte a sua história. Perfeito. Eu tentei dar uma boa resumida, né? E aí acabou ficando longo demais, mas você foi perfeita. Cirúrgica, foi bem pontual e conseguiu amarrar bem. Obrigada, querido. Por que eu te chamei aqui? Por que eu convidei você aqui? Além de você ser uma pessoa que eu gosto e admiro demais, e esse é o seu primeiro podcast oficial. Exatamente, estou aqui. Novas experiências, a gente vai falar sobre novas experiências. Exatamente. Você tem uma história extremamente inspiradora, eu tenho certeza que vai interessar muitos dos nossos ouvintes. Você começou no mundo corporativo e hoje, recentemente, há um ano atrás aproximadamente, você fez a migração de carreira. Então, eu sempre peço para começar contando a tua trajetória, né? E na verdade, acho que a gente nunca comentou sobre especificamente isso. Com quantos anos você começou a trabalhar? Nossa, comecei super cedo. Eu comecei a trabalhar Eu comecei a ajudar a minha família, que tinha uma escola em São Vicente, com 14 anos. Com 16 eu fui registrado. E aí eu tive essa fase pré-corporativa, que foi na escola da minha família, onde eu fui office boy, trabalhei na cantina, fui professor de informática, fui monitor de acampamento. Foi uma fase muito importante. O Colégio Privilégio existe até hoje, lá em São Vicente. E foi uma fase muito importante para eu trazer esse senso de dono de empresa para o corporativo depois, né? Quando eu depois, logo na sequência dessa fase na escola, eu passei numa bolsa de estudos para ir estudar o terceiro colegial na Alemanha, sem saber falar alemão, fazer o colegial em alemão sem saber falar alemão. Esse já foi um dos grandes problemas que eu tive. Como é que você passou? Cara, é incrível, assim, o MEC exige que você passe por frequência. Então, nas matérias de exatas eu ia muito bem, nas de humanas, imagina, filosofia em alemão. Mas você falava alemão? Não falava alemão, eu fui zero, não sabia nem dar bom dia. Então, eu trago na minha mentoria até 3 histórias marcantes da minha vida, e essa é uma delas, de como eu, indo fazer o terceiro colegial em alemão sem falar alemão, eu transformei, já foi um grande desafio que eu transformei numa oportunidade. Quando eu me vi nessa situação com 17 anos, né, numa situação onde eu não conseguia me comunicar, o meu inglês era aquele inglês de escola, bem tupiniquim, né, assim, verbo to be, que você fica eternamente I am, you are, he is. Exatamente. E nessa situação, eu acabei o Rotary, né, eu fiz pela organização do Rotary Exchange, eu acabei morando em 3 famílias, né? O Rotary preza por você viver em 3 famílias, para você viver a experiência cultural. E a primeira família tinha um pai alemão e uma mãe inglesa. Então eu acabei aprendendo inglês também. Aproveitei, né? Tanto na escola, né, na Alemanha, quanto com ela. Fiz espanhol na escola, e tinha amigos mexicanos que eu treinava. Então eu voltei de um intercâmbio falando 3 línguas. Mas você conseguiu aprender o alemão? Você ficou quanto tempo lá? Um ano? Em um ano você conseguiu aprender? Consegui. Eu falo que foi a fase da minha vida que eu mais estudei.
eu ia para a escola, enquanto as matérias que eu não entendia, eu ficava estudando alemão sozinho. Eu chegava em casa, a minha mãe hospedeira me dava aula, eu gravava num gravadorzinho, que acho que nem existe mais, né? Porque elas fitinhas cassete. Eu ficava escutando a aula depois, e aí eu lembro que eu demorei uns 5 meses para começar a entender. Eu lembro que foi no Natal, que na ceia de Natal, eu comecei a entender, parece que virou a chave, eu comecei a entender todo mundo falando. Eu falei, nossa. E aí, ali um mês para frente, eu já consegui falar e voltei falando super bem o alemão, porque depois foi uma questão de eu já tinha entendido como que funcionava a questão fonética e toda a estrutura gramatical, e aí foi uma questão aí, depois que eu comecei a falar, foi mais tranquilo. Falo até hoje, mas eu brinco que eu preciso de umas 2 horas para realmente engatar uma boa conversa, que é o tempo de aquecer e conseguir voltar com o alemão. Mas é muito surpreendente você conseguir falar alemão em um ano. Meu filho mora lá, sei lá, 3 e não consegue falar quase nada. Mas é que ele foi em outra idade, faz uma diferença, não é uma questão... Assim, tem a facilidade, obviamente, algumas pessoas têm uma habilidade maior para aprender idiomas. Eu tenho uma irmã que fala 5 idiomas, nossa filha Isabela também tem facilidade para idioma. Você provavelmente deve ser um dos privilegiados que tem essa facilidade, né? E isso me ajudou muito no corporativo, né? Eu lembro que daí a minha primeira empresa, quando eu voltei do intercâmbio, fui estudar, né, administração na Trevisan, e eu entrei no processo seletivo de estágio da Avon, né? Que a gente trabalhamos juntos ali. E eu lembro que eu entrei em finanças, e aí eu sou muito comunicativo, eu falava, cara, o que eu estou fazendo aqui em finanças? Meu pai é de finanças, meu irmão já estava indo para finanças, então eu tinha essa inspiração na família, e eu fui procurar uma área que eu me identificasse mais, que eu conseguisse me comunicar melhor. E aí foi aí que eu encontrei a área de compras. E eu lembro que na entrevista para a área de compras, eu tinha que falar as línguas, né, para treinar. Era uma área global já, na Avon, era uma área de compras de embalagem global. E eu tinha que falar as línguas e tal. E eu lembro que essa executiva, né, a Sandra Shimura, eu falei, eu falo muito bem, mas eu aprendi tudo muito rápido. Então tem umas questões gramaticais que, obviamente, e aí depois de ter falado as línguas, né, o espanhol e o inglês, e ela me falou uma coisa que me marcou para a vida, que foi, o importante é você se comunicar. As pessoas têm muito medo de falar inglês, né? Se preocupam muito com a opinião dos outros. Se você está transmitindo a ideia corretamente, tá excelente. A gente mal fala português direito, né? Se a gente for realmente pegar o português ao pé da letra, ninguém fala português direito. Eu tive muitos chefes alemães e holandeses que falavam português, se comunicavam perfeitamente, mas não falavam as concordâncias certas, mas totalmente inteligíveis. Então, isso é sensacional, porque rapidamente eles aprenderam português e falavam e conversavam. Obviamente, com as limitações de quem aprendeu ali no tranco, no dia a dia. É que a gente é muito engraçado, né? Isso tem um pouco do complexo do brasileiro, porque... Uma crença limitante. É total. Vem uma pessoa de fora, aí a pessoa fala, bom dia. Você vê aqueles cantores que simplesmente falam bom dia e a gente fala, nossa, ele falou bom dia, ou ela falou pra gente bom dia, né? Agora, quando a gente vai falar, tem tanta gente que estuda e continua travado porque acredita que não tem o sotaque. Se eu não tenho o acento, se eu não falo corretamente, eu falo como se fosse um erro de português, né? Mim, vai... ninguém vai me entender. E não é isso. A gente faz um esforço danado para entender os outros, valoriza o pouco de português que eles falam e a gente se coloca num lugar inferior. Infelizmente, é uma crença totalmente limitante que a gente carrega desde a época do Brasil colônia. E na América Latina, né? Quem trabalhou a estrutura vê que isso é uma questão na América Latina toda. As pessoas têm essa vergonha de falar o inglês na frente do outro por uma crença limitante. E os executivos globais, era muito comum quando as pessoas chegam numa reunião e falam, desculpa, meu inglês não é tão bom, era muito comum escutar um americano, por exemplo, falar, meu amigo, você fala inglês, espanhol e português, eu falo inglês, você está se adaptando para falar minha língua, então eu que tenho que te pedir desculpa por você estar tendo que falar inglês. Não, total, por isso que eu falei, é o nosso complexo que coloca a gente numa condição de inferioridade desnecessariamente. Agora, você imagina quantas pessoas hoje deixam de se candidatar a determinadas posições que já têm um inglês intermediário, porque acreditam, não vou nem me candidatar, não vou conseguir passar na entrevista em inglês, não vou conseguir fazer. O quanto você mesmo limita o teu crescimento por acreditar que você é pior do que na verdade você é. São as crenças limitantes. Uma crença limitante, total, não, completamente. E aí, então foi muito importante nesse processo. Eu falo que foi um dos grandes desafios da minha vida. Antes desse desafio, eu tenho um que eu acho que foi muito marcante também, acho que foi quando eu comecei a entender a questão de inteligência emocional
que eu depois também levei para o corporativo, que foi a obesidade na adolescência. Então, eu fui um adolescente com 14 anos que eu pesava 100 quilos. Né? Então, assim, e naquele momento, eu falei, putz, eu cheguei ali naquela fase do bullying, que você... eu não sofri tanto um bullying direto, mas era meio indireto, né? Era um pouco velado, assim, as meninas se olhavam de outro jeito, os amigos se chamavam por outros interesses, e aí eu lembro que eu tomei a decisão de entrar no polo aquático. Eu já nadava, na escola da minha família tinha natação, então eu já nadava há muito tempo, e aí eu entrei no polo aquático e eu perdi 30 quilos em 6 meses. Pô. É que nessa fase o organismo, eu falo que ainda é autolimpante. Não, é organismo autolimpante, porque você come alguma coisa ruim, estragada no dia seguinte, já tá bom, né? Você quer emagrecer... Não, facilita muito. Né? Tudo. Mas eu treinava 4 horas por dia, 6 vezes por semana. Então, assim, era realmente um treino muito exaustivo. É que você tinha tomado a decisão. A decisão, exatamente. E eu acho que existe uma diferença muito grande entre você querer emagrecer e você decidir emagrecer. Aliás, Perfeito. tudo na vida. Querer uma coisa, decidir a outra. A partir do momento que você toma a decisão, você se compromete a seguir com disciplina e com dedicação um determinado plano. Senão você fica assim, eu queria tanto emagrecer, eu vou começar a dieta na próxima segunda-feira. Não, você cansou de sofrer bullying, cansou de se sentir mal naquele momento, né? Acho que hoje as coisas são muito mais flexíveis, enfim, com a diversidade, com tudo. Mas isso foi uma decisão interna tua, não foi uma vontade. Perfeito. E com muita disciplina mesmo. Assim, eu lembro que eu fazia os treinos de polo e eu corria de final de semana. Tem uma situação que eu lembro que eu estava em Maresias e eu já estava mais magro. Estava num processo de emagrecimento. E eu lembro que eu estava correndo na rua e passou um carro com um monte de menina e elas gritaram, vai, gordinho! Aquilo me pegou de um jeito que eu acho que eu corri o triplo aquele dia. E marcou. Eu falei, cara, que doideira. E depois, quando eu emagreci, eu percebi o quanto que as pessoas mudaram comigo. Mas assim, mas é um absurdo isso, né? Se você for pensar, Não, faz parte faz parte do processo de relacionamento que as pessoas têm entre elas. É um processo estético, é aquela coisa de admirar uma pessoa que está lá com um físico bacana, que tem uma disciplina, que é um atleta, do que uma pessoa que está lá gordinha, relaxada. O que eu acredito... É um processo normal. O que eu acho assim, eu acho que, primeiro, cada um que seja o que quiser, a sua escolha, né? Eu realmente acredito que sim, tem esse viés de que uma pessoa que está mais malhada, está mais magra, ela passa uma autoestima maior. Sim. Ela está mais confiante, confiante, tem tudo, né? a ver. Ela se cuida. Então, uma coisa que eu acredito e que eu falo inclusive para minha filha, né? O mundo te trata como você se trata. Perfeito. E essa é uma lei mesmo, porque você vai entrar, tem um caso típico que é o metrô do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem várias áreas que não são públicas, que não são bem cuidadas. Eu morava no Rio de Janeiro quando o metrô foi inaugurado, ele era limpo, impecável, e aquilo foi tão impactante no Rio de Janeiro que até hoje você entra no metrô do Rio de Janeiro, ele continua sendo limpo e impecável. As pessoas respeitam. Numa cidade que vários lugares públicos não são respeitados. Se você vai até para fora do Brasil, você pega... Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a França, no Paris, eu achava que o metrô do mundo... Eu falei, nossa, o metrô de Paris deve ser melhor que o metrô do Rio de Janeiro. Não. Não é nem uma questão de ser mais velho. Ele é realmente mais sujo. Você vai para o metrô de Nova York também. Então... acessibilidade ruim também. Exatamente. Então, na prática, como o metrô é super bem cuidado, as pessoas também respeitam. E acho que essa analogia serve para a gente. Eu escutei uma expressão outro dia que foi assim, existem pessoas, acho que a melhor maneira não é que são pessoas que estão mal cuidadas ou pessoas feias ou sei lá, existem pessoas que se abandonam mais, que abandonam um pouco mais os próprios cuidados. E quando você vê essa pessoa mais abandonada, você faz uma leitura de que aquela pessoa não está se cuidando tanto. E se ela não se respeita tanto ou não se ama tanto, talvez não inspire o mesmo nível de cuidado e, enfim, e respeito. Pode ser que o caminho seja por aí. De qualquer forma, não é justo, quer dizer,
É um absurdo fazer bullying ou gritar Sim, quando alguém perfeito. passa, é um absurdo, isso é um crime. É um trauma, né? Assim, que te É um gera. trauma. Agora, que sim, é a tua responsabilidade, assim, o que eu realmente acredito. Quando a gente nasceu, a gente recebeu um serzinho para tomar conta, que é a gente mesmo. Então, a gente tem que dar conta do nosso corpo físico enquanto a gente estiver aqui. Então, essa responsabilidade eu acredito que é Mas nossa. o legal é que, assim, esse tipo de chamada que você recebe, porra, fala assim, porra, vou ter disciplina, vou me cuidar mais. E esse cuidado que você tem adicional te gera autoconfiança. Perfeito. E a hora que você está em shape, você Sem está dúvida. autoconfiante. E aí você ninguém segura. muda o relacionamento, muda tudo na tua Sim. vida. Total. Não, e sim, eu, por experiência própria, acredito que a energia física melhora a sua energia emocional, melhora até a tua parte espiritual. Quando meu corpo adoece, eu fico mais, sei lá, mais covarde, ou mais triste, ou mais medrosa. Espíritos fortes habitam corpos fortes. Exatamente. Né? E corpos fortes, eu acho que também constroem espíritos mais fortes. Acho que é vice e versa. Né? E foi uma fase assim que eu lembro que logo que eu emagreci, eu lembro de uma situação que eu estava na janela de casa com a minha mãe conversando e eu falava, eu sou a mesma pessoa, o meu corpo mudou. E eu percebi completamente como as pessoas mudaram os interesses delas comigo. E foi aí que isso já muito cedo me ajudou a entender que as relações são feitas de interesse, né? E de forma positiva ou negativa. Claro. Mas todas são, né? As pessoas, você faz amizade, você no trabalho, network intencional. Assim, sempre tem ali um interesse que a gente precisa identificar e trabalhar ele intencionalmente da melhor forma possível. Eu realmente acredito que, num primeiro momento, a gente se aproxima por interesse e realmente acredito que o ser humano, ele é absolutamente egoísta e que a gente só não se mata porque a gente tem prazer em ajudar o outro. Eu não tenho dúvida nisso. Então, sim, as coisas que você faz são para atender às suas próprias necessidades. A gente toma milhares de decisões no dia, a roupa que você vai pôr, que caminho você vai fazer, tudo em benefício próprio. Não tenho dúvida de que o interesse está por trás de muita coisa. Por outro lado, eu também acredito que depois de um certo nível de relacionamento, se for só por interesse, não se sustenta. Sim, aí vem, para você desenvolver realmente uma conexão, o Zé Mário brinca que quando a gente começou a namorar é porque eu estava interessada na saveirinho que ele tinha. Interesseira. Ela viu aquela saveirinha rebaixada. Ai, horrível! Gente, aquilo era muito brega. Desculpa quem tem carro rebaixado. Olha, aquilo era muito brega. Eu não tinha o menor interesse. Mas, enfim. Mas depois disso, depois do interesse, aí você começa a compartilhar as mesmas crenças, começa a descobrir que as pessoas acreditam nas mesmas coisas que você fala, você acredita nisso também? Eu também acredito. Até chegar nos valores. E quando você entende que você compartilha valores semelhantes, nasce a confiança. E a partir do momento que nasce a confiança, deixa de ser uma relação mais por interesse superficial e passa a ser uma conexão mais profunda mesmo. Né? Essa é a minha visão, só complementando o que você falou. Não, perfeito. E isso acabou me ajudando para a vida, porque no final, tanto essa experiência, né, de sair de uma obesidade, quanto a do intercâmbio, né, de ir para o intercâmbio sem saber falar alemão e ter que me relacionar, acabou me trazendo um skill de relacionamento muito bom. Então, eu sempre levei isso para o corporativo. Eu sempre tive a capacidade de me relacionar e gerar bom valor através das relações, muito pautado nisso. E foi aí que eu comecei a carreira, então, lá na Avon, né, fiz essa migração para a área de compras, então passei uma boa fase da minha vida corporativa na área de supply chain, em compras, negociando, né, sendo a imagem da empresa com os fornecedores, e fiquei aí por 20 anos. Então, fiquei ali uns 5 anos na Avon, fui para Boehringer Ingelheim, que foi uma coisa muito interessante. Esse lance de você mentalizar e visualizar e acontecer, eu acabei também tendo muito cedo. Né? Eu lembro que quando eu voltei do intercâmbio, eu pensava, putz, sensacional eu ter conseguido passar no processo seletivo na Avon, e amava trabalhar na Avon, mas desde o início eu mentalizava que eu gostaria de ficar 5 anos na Avon e ir para uma empresa alemã. E eu mentalizava isso, e eu falava para as pessoas, eu vou ficar, para quem eu podia falar,
Falava, minha ideia fica aqui 5 anos, eu quero para mim. Pô, penei para aprender o alemão e não uso, né? E olha que loucura, eu acabei sendo, de tanto falar e jogar para o universo, um fornecedor descobriu que a Behringer estava precisando de uma pessoa na área de compras, e ele lembrou que eu falava alemão, que tinha interesse de uma empresa alemã, e eu entrei na Behringer quando eu completei, no dia seguinte que eu completei 5 anos de Avon. E só fui me tocar nisso depois. Sim, eu chamo isso de, não só eu, né? Algumas pessoas chamam isso de autoprofecia. A gente não tem noção do poder do pensamento da fala. Do pensamento e da fala. E como a gente pode, de verdade, construir o nosso destino ou destruir o nosso destino. Imagina, quando eu escuto pessoas que falam mal de si mesmo, ou pessoas que amaldiçoam mesmo. Isso aqui não vai acontecer, eu nunca vou sair daqui, mesmo, né? Eu sou ruim nisso, eu nunca vou ser promovido, eu nunca vou conseguir isso. Assim será, né? Eu brinco que passa um anjinho e fala amém. É isso que você quer? Solta uma pizza de nunca isso acontecerá para ele. Não pode. Adorei tua frase, repete, mentalize. O poder da mentalize, visualize. Visualize e acontecerá. E acontecerá, sim. E isso foi uma coisa que foi legal, que depois da minha... Porque daí eu fiquei na Behringer mais uns 5 anos em compras, fui para Colgate Palmolive, onde eu fiquei ali uns 3, 4 anos. Foi onde eu peguei liderança já na América Latina. E aí, ali eu já comecei a despertar um interesse, né? No mundo corporativo, eu tinha sempre muito claro qual era a posição que eu queria e o que eu queria fazer. Na área de compras, você vai tendo especialidades diferentes, né? Até você aprender todas as embalagens, matéria-prima, indiretos, enfim. E eu tinha muito esse lance de qual que é o meu próximo passo? E eu mentalizava, me esforçava, me desenvolvia, né? Entregava resultado na área que eu estava e normalmente eu conseguia a posição, né? Tanto na posição ou a empresa. Até que começou a chegar um momento em que eu comecei a despertar o interesse de ir para marketing. Né? E aí eu estava, né, já ali num nível de senioridade, ali no nível de coordenação. Eu lembro que teve uma pessoa que eu até tinha uma proximidade, que era da área de marketing, um vice-presidente, que quando eu fui conversar com ele, ele falou: não, meu amigo, você está há 15 anos em compras, você é um profissional de compras. Então, e aí aquilo só mexeu mais comigo. Eu saí daquele momento falando, agora que eu vou para marketing. Agora que ele disse que eu não vou, eu quero. Agora que eu vou. E tá na hora ali, na empresa que eu estava, eu acabei tendo uma promoção em compras, aí foi quando eu assumi a América Latina. E aí, quando eu fui para Kimberly, eu entreguei resultado no Brasil, me convidaram para montar uma área na América Latina, montei, entreguei um baita resultado, foi o maior resultado do ano na América Latina. E aí eu falei, putz, está na hora de eu tirar o meu projetinho marketing da gaveta. E aí eu fiz todo o processo, né, para conseguir fazer essa virada de chave, que eu acho que foi um marco também. Aí eu falo muito isso para os meus mentorados, você pode sim fazer uma migração de carreira a qualquer momento da sua carreira. É você se preparar. E eu lembro que eu tinha que fazer, o desafio era para uma posição em Huggies, né, para assumir a liderança de lenço umedecido e a linha banho. E eu tinha que fazer um case, eu estava concorrendo com um marqueteiro, sendo que eu nunca tinha, né, atuado em marketing. E eu tinha que fazer um case que eu tinha que apresentar o plano de negócio da linha banho como se eu estivesse há 90 dias na posição. Qual seria a minha estratégia para a categoria? E aí eu lembro que eu falei, cara, eu tinha uma semana para preparar aquilo. E aquilo para mim era o projeto da minha vida naquele momento. Porque eu tinha mentalizado, eu já me via naquela cadeira. Para mim era a cadeira mais interessante, porque como eu tinha passado por empresas de personal care, eu tinha conhecimento sobre produtos de linha banho, que eram características de produtos mais específicos lá na Kimberly. A maioria dos outros eram processos mais mecânicos e não químicos. E aí eu fiz um plano e eu comecei. Eu falei, cara, eu preciso fazer mapeamento do que está acontecendo na categoria aqui dentro. Eu fiz algumas entrevistas. Aí eu fiz um plano, fui fazer a visita de gôndola, né? Conhecer o mercado, conhecer os concorrentes. Fiz um Survey Monkey com os pais, eu já era pai na época, com os pais da escolinha, então peguei os grupos de pais, fiz um Survey Monkey com pesquisa sobre os produtos, mandei. E fiz uma coisa que foi interessante, eu fiz uma constelação sistêmica organizacional, que é uma coisa que nem muita gente conhece, mas é uma pseudoterapia que vem da Alemanha, né, do Herbert Heringer, que ele fala que 80% do que somos vem do nosso inconsciente. E aí eu fiz esse trabalho energético, colocando alguns elementos que saiu exatamente o que estava acontecendo na situação. Enfim, e de lá saiu as dores do que eu precisava resolver, eu montei a casinha estratégica, fiz todo o plano de estratégia e entrei para marketing. E foi incrível. Né? Eu conquistei ali o meu sonho, fiquei
Ao mesmo tempo que eu estava conquistando um sonho, eu enfrentava a minha primeira crise de identidade corporativa. Porque naquele momento eu entrei em marketing, eu precisei aprender muito, né? Então na minha equipe tinha gerente abaixo de mim, tinha analista, gente que conhecia muito mais de marketing do que eu. Então eu realmente mergulhei para aprender sobre marketing. E passado um tempo, eu comecei a me questionar, porque eu sempre trabalhei o lance de, putz, qual é o meu próximo passo, para onde eu vou? Em paralelo, você tem que ser monitorando, né? E eu comecei a ter a minha primeira crise, que aí foi quando eu conheci a Liris, que foi... Aí, né, eu entrei no personal branding, foi sensacional. E a gente tinha essa discussão, lembra, Liris? Que eu falava, eu não tenho, claro, mais a posição que eu quero. Qual é o caminho que eu vou Eu não sei se... Eu não quero ser um CMO nesse momento, eu não quero ser um diretor, eu não quero ser um presidente. A área... Putz, eu estou em marketing, aprendi marketing, que legal. Será? Eu comecei, será que eu deveria ir para vendas? Então, eu fiquei numa confusão ali, que eu falei, putz, eu preciso me encontrar. E aí, eu fiquei 2 anos, acabei entregando muito resultado nessas categorias, e aí me convidaram para assumir todas as marcas de Family Care, né, os cuidados da família. Eu lembro. Depois da mentoria, Foi hashtag logo fica a dica. depois da mentoria, né? Comemoramos isso juntos na mentoria, Sim. né? Foi um super reconhecimento. Assumi Neve, que é uma marca icônica no Brasil. Né? Neve. Você passou para 9 categorias de produto, né? Eu fiquei com 6 marcas. 6 marcas. Com 6 marcas em categorias ali dentro do cuidado da família, mas em subcategorias diferentes. Cuidava de Neve, Kleenex, Scott, Duramax, Grande Hotel e mais uma que me fugiu agora. E um time muito maior. Não? Então foi uma super responsabilidade ali. E eu fiquei alguns meses nessa posição quando eu soube da notícia que as marcas tinham sido vendidas para uma outra empresa. E aí foi um outro desafio interessante, que eu voltei para aquele desafio, que foi fazer toda a transferência, todo o processo de M&A para essa outra empresa. E aí foi tudo sensacional até o momento em que eu, numa crise de identidade corporativa, de não ter claro mais para onde eu iria, num ambiente que não era um ambiente que eu tomei a decisão de mudar, apesar de ter sido convidado para ficar, né, e ficar lá como head de marketing nessas categorias, eu comecei a ter a minha motivação abalada, né? Então, assim, por conta desse movimento, eu tive a redução da minha equipe pela metade, eu ganhei mais 2 marcas, eu tive uma reenquadração salarial que, enfim, naquele momento não me favoreceu muito. E foram acontecendo coisas que eu fui meio que, mas eu no meu lance de motivação, e eu mesmo criar minha motivação e falar, não, mas espera, isso aqui eu resolvo. O time não, peraí, eu vou mostrar que precisa. Enfim, eu acabei entrando num contexto que me levou a um burnout. E aí foi uma das fases mais difíceis da minha vida, né? Se não foi a mais difícil, né? Que foi o mais que eu entrei ali. Um burnout nada mais é do que uma estafa mental, emocional, psicológica, e que, no primeiro momento, a minha maior dificuldade foi aceitar que eu estava em burnout. Eu precisei falar com uma psiquiatra, falei com você, lembra? Liguei para você naquele dia, falei, Liris, não, mas peraí. Eu falei, você tá com burnout. Você deu uma travada total. Sim, não, eu tava, assim, naquela hora eu achava que eu estava consciente, hoje eu tenho plena consciência de que eu estava... E aí e aí sim eu consegui falar com a minha psicóloga na hora do almoço. E aí quando eu comecei a falar com a minha psicóloga, eu liguei, eu falei com ela, eu nem falei que eu tinha falado com uma psiquiatra já, que eu já tinha feito uma consulta, e eu só chorava, porque eu acho que foi o momento em que eu tentando mostrar para ela que eu estava bem, e eu não estava. E eu lembro que eu só lacrimejava, e aí eu fiz a consulta inteira com ela, e ela validou, falou, infelizmente você vai precisar parar. E aí eu acho que essa é a maior dor de um executivo que entra em burnout, que é como que você para? Né? Como que você... admitir uma necessidade sua, interna, mas que para o seu entorno parece uma fraqueza. Exatamente. Isso é muito difícil. E eu mesmo, falo por mim, eu mesmo tinha uma crença de, não, eu paro, mas espera aí, eu já aguentei tanta coisa, eu já trabalhei numa empresa de venda direta, quem trabalhou na Avon sabe como que é. Eu falei, como assim eu não estou aguentando o tranco? E é o lance do, quem disse que você precisa aguentar esse tranco, né? Que tranco é esse que a gente tem que aguentar? Foi uma fase assim, foi muito difícil, esse primeiro momento, que é realmente aceitar o burnout, e dali para frente eu fiz o plano de tratamento, enfim, decidi não voltar para o corporativo, falei, putz, 20 anos já no corporativo, quero fazer um sabático, e aí eu tomei mais uma decisão importante, que foi, eu falei, bom, eu me perdi de alguma forma, então eu preciso agora fazer um plano de corpo, mente e espírito. E aí eu fiz um plano mesmo, de ação para as 3 coisas. Isso faz 1 ano, né? Assim, de lá para cá eu perdi quase 20 quilos,
né? Eu falo que foi um chamado de Deus, porque daí eu olhei para o negócio da minha esposa, ela é dentista, harmonizadora facial, trabalha com saúde integrativa, e eu sempre queria fazer o plano de negócio dela. E eu falava, putz, eu fazia o plano das marcas e eu sempre falava, Júlia, você precisa parar para fazer o seu plano, mas um dia vai dar certo. E nunca dava certo. E quando eu parei para fazer o plano de negócio dela, eu vi o valor que tinha no que ela fazia, porque ela, né, eu achava que tinham vários profissionais no mercado que faziam o que ela fazia. E não, ela é dentista, se especializou em harmonização facial por uma questão de entender hormônios, porque ela já era implantodontista. E aí ela foi parar na harmonização facial, amou, e ela começou a entender isso, que o ser humano precisa ser olhado de uma forma íntegra, né, de uma forma completa. E aí ela foi estudar saúde integrativa, se especializou em saúde integrativa, foi estudar medicina quântica chinesa, ela foi indo para uma linha da saúde ali para amarrar tudo isso e desenvolver ali a harmonização facial integrativa, onde ela potencializa a beleza de dentro para fora. Então ela faz a harmonização facial, mas ela também cuida da saúde do paciente. E quando eu vi isso, eu falei, que incrível, num contexto onde o mercado de estética no Brasil é o segundo maior do mundo, é um mercado que cresce ali de 14%, 16% ao ano, a harmonização facial é relativamente nova no país, e aí foi aí que a gente resolveu se conectar de verdade e com base no plano de negócio, eu falei, putz, a gente precisa, né, arrancar aqui. E aí a primeira pessoa que veio na nossa cabeça, quem foi? A Liris. Né? Foi quando eu falei, putz, vai ser muito bom a Júlia se conectar com a Liris para ter esse olhar, né, de uma mulher ajudando uma outra a ir para o digital, porque precisaria fazer toda essa comunicação digital. Por mais que eu trabalhasse em marketing, eu tinha uma bagagem muito de marketing. Eu tinha uma agência que fazia o digital para mim, né? Então, assim, eu trabalhava os KPIs lá de longe. Nós tínhamos tudo na mão. A agência trazia tudo, você só botava o dedo e altera aqui, faz aquilo e a coisa acontecia. É que a diferença é que quando você está no marketing da empresa, você aperta um botão. E quando você está no digital, ou quando você está empreendendo, você é o botão. Isso eu falei para ele. Isso eu aprendi com o Rubens Panelli, um ex-diretor meu. Eu falei para ele, quando ele saiu do mundo corporativo e virou meu sócio, eu falei, tem uma notícia para te dar. Você não vai mais apertar botão aqui. Aqui você é o botão. Porque, né, quando você está numa empresa grande, você contrata a agência, você vai, eu vou viajar, aí alguém emite a passagem para você. Aí a tua passagem, né, magicamente aparece, já vem na pastinha, até impressa, ou vai para o teu celular já para você. A pessoa te busca no aeroporto, inclusive. Tudo, você não tem que fazer nada, não tem que fazer nada. Só brilhar. E essa acho que é a primeira dor do empresário, né? Eu brincava, que eu falava, todo mundo falava, mas você agora virou um CEO, então, porque daí a gente desenhou o grupo, né? Que, enfim, aí da nossa ideia, a gente falou, bom, dá para a gente fazer um grupo de empresas para trabalhar clínicas, produtos e infoprodutos, que é o que a gente criou, que é o Grupo Icária. E eu virei o CEO, mas eu virei o CEO, eu virei o comprador, eu virei o vendedor, eu virei o estagiário, o analista, o jurídico, todas as áreas, né? E isso mostra que não é uma questão de carga de trabalho. Então, quando a gente volta para o burnout, que muita gente fala, mas está porque está trabalhando muito. Não, pelo contrário, as pessoas vão continuar trabalhando muito. Não é sobre carga de trabalho. Para mim, vem muito forte essa questão do quando eu fui trabalhar corpo, mente e espírito, é o como você está trabalhando a ambiência que você está. Né? Assim, que você está. Como você está se tratando para tratar o mundo, né? Então, como você está se cuidando? Em que momento que eu me perdi, que eu ganhei 20, 25 quilos? Como que estava a minha espiritualidade? Né? Como que estava a minha conexão com Deus? Foi quando eu parei para... Eu nunca tive... a gente sempre foi católico, a gente sempre teve muita conexão, né? Orava todo dia e tal, mas foi quando eu parei para falar, eu vou estudar sobre Jesus Cristo. E aí eu peguei tanto a Bíblia quanto séries, livros, e realmente me aprofundei sobre a história de Jesus Cristo. E vi que, na verdade, a importância de você ser cristão, quanto que isso, estar conectado e poder, a gente falou outro dia, né, de você falar direto com ele, né, e criar esse elo, essa comunicação. Então foi extremamente importante. E a mente, que é o lance da ambiência, que é o que eu estou deixando entrar na minha mente. Então, qual que é a ambiência física, mental, emocional e espiritual que eu estou vivendo? E aí, graças a Deus, né, minha esposa, eu tô com ela há 20 anos, com a Júlia, e ela embarcou nessa comigo e a gente fez todo um movimento mesmo de trabalhar, então, de corpo. A gente, nesse ano, em um ano, a gente correu a primeira São Silvestre junto, a Júlia odiava correr. O máximo que eu corria era ali 10, 12 quilômetros, então a gente fez os 15. Na sequência, a gente já se inscreveu na minha maratona do Rio de Janeiro, a gente fez em maio a minha maratona do Rio, e o mais legal de tudo, né, das corridas não é a corrida, é o treino, né? E a gente treinando em casal, então assim,
Para quem, a clínica da Júlia ficava, que é a nossa clínica agora, ficava em Brasília, a gente morava em São Paulo por conta do corporativo. Então, uma das coisas que a gente mais valorizava eram os casais que podiam ficar junto o tempo inteiro. A Júlia tinha que ir todo mês para Brasília, quando não ia 2 vezes por mês para Brasília. E nessa virada, um dos medos que a gente tinha era, putz, a gente agora vai trabalhar junto, fazer tudo junto. Então, tinha um medo em cima disso. E mal sabia que seria o ano mais conectado que a gente já teve na vida. Porque a gente, obviamente, definiu bem os papéis, dentro e fora. Nem tudo são flores, tem momentos ali de alguns desencontros. Mas a gente conseguiu estar conectado no esporte, a gente conseguiu estar conectado no trabalho, mais conectado na família, nas viagens, enfim. Foi uma coisa que veio e trouxe mais força. E eu fui entender que é o lance do propósito. Assim, eu tinha o meu propósito, mas eu trabalhava e colocava energia para ajudar uma empresa, ela tinha para a clínica, e no final, quando a gente junta energia e foca no mesmo lugar, a chance disso dar certo é muito maior. Com certeza. E aí vem o Grupo Icária, né? Que aí a gente entendeu essa necessidade de criar um conceito, né? Então, e aí a gente foi estudar muito para esse processo de criação de nome e tudo mais. E aí a gente foi parar, né, numa ilha grega que chama Icária, que ela é uma das 5 Blue Zones do mundo, né? O que são as Blue Zones? São lugares dos centenários, né? Que falam, que são onde as pessoas têm menos estresse, se alimentam melhor, cuidam mais da saúde, têm mais conexão espiritual. Então, tinha tudo a ver com o momento paraíso que a gente na Terra. É o paraíso na Terra. E são em 5 lugares do mundo. Tem no Japão, na Grécia, na Itália, na Costa Rica e nos Estados Unidos tem um lugar também. Tem na Sardenha, né? É, ali na região da Sardenha. E a gente se encantou com a história de Icária. A gente acabou vivendo, né? A gente se apropriou do nome da marca. Então, é o Grupo Icária e o Instituto Icária Beauty and Health, que é toda a parte onde a gente transformou uma clínica odontológica em um instituto de rejuvenescimento metabólico, onde a gente continua trabalhando reabilitação oral, mas a gente trabalha rejuvenescimento metabólico, harmonização facial e a parte de saúde integrativa. Legal. Então, em cima de todo um contexto de realmente abraçar o paciente e conseguir oferecer para ele todo um trabalho ali 360. E é incrível quando a gente olha para o Caio, ninguém diz que ele tem 58 anos. É toda harmonização facial. Mentira. É a brincadeira. Mas tá bem, não. Mas você mesmo se cuida. A Júlia cuida de você e faz toda a diferença. Se não tem 58, você está com quantos anos? Eu estou com 40. Está com 40. Mas olha a pele de bebê. Olha a pele de bebê. A Julia, muita gente tem muito preconceito com a harmonização facial, né? Falam que é a demonização facial, né? Não, é porque tem algumas harmonizações faciais que são... Que perdem a mão, né? São abusivas. E aí vira uma demonização facial. A Júlia preza muito por todo esse contexto natural, ela preza muito pela naturalidade e pela prevenção. Então, é muito comum fazer uns procedimentos preventivos para evitar que você tenha uma incidência maior de rugas, de queda de pele, enfim, os termos técnicos que os profissionais usam. De colágeno. Reposição de colágeno e tudo mais. E aí, a gente nesse momento, né, quando a gente começou a fazer o plano de negócio, que a gente chegou no Icária e tudo mais, mas tudo começou ali. Quando eu sentei com a Júlia, eu falei, cara, a gente precisa revisar o nosso propósito, a nossa identidade. A gente precisa entender o que a gente juntos pode construir. E aí ela tinha já muito claro essa questão da saúde e beleza. Eu tenho muito forte essa questão de fazer com que as pessoas cresçam, prosperem, né? Então, e aí a gente juntou isso dentro do objetivo do grupo, que é um grupo de saúde, beleza e prosperidade. Que é por isso que tem a questão do Instituto de Produtos e Infoproduto, porque a gente descobriu um mar de oportunidades da gente poder levar para as pessoas o nosso conhecimento, ela na área da saúde, eu na parte administrativa, marketing, compras, né, nessa questão da identificação de propósito e identidade. E a gente está muito feliz, aí muita coisa boa vindo por aí. Não, fantástico. E tem uma coisa bastante importante que eu também acredito que, infelizmente, no mundo tem muita gente, eu me arrisco a dizer que é a maioria que acredita que não há o suficiente. Então, por exemplo, se você trabalha no mundo corporativo e tem aquela pessoa que te olha como um concorrente e fica querendo puxar o seu tapetinho, né? Furar seus olhinhos, porque só tem aquela vaga, aquela promoção. E o clique que eu fiz na minha cabeça, desde muito nova, desde o meu primeiro emprego, a gente tem muitas oportunidades no mundo. Quem não enxerga as oportunidades, enxerga a escassez, fica brigando por aquilo
E, às vezes, deixa passar coisas maravilhosas que podem estar ao seu alcance se você simplesmente fizer a mudança de mindset. Então, na tua carreira, o que você fez, quando você olha para as oportunidades, você não deixa de valorizar o que você já tem, pelo contrário. Perfeito. Você vai sedimentando e vai agradecendo tudo aquilo que você foi se construindo, né? Todas as coisas que foram te construindo, mas você olha para aquilo que você já tem e fala, ótimo, agora com essa minha mala aqui de ferramentas que eu consegui construir, eu consegui juntar ao longo da minha vida, o que mais eu posso fazer? Então, minha carreira sempre foi movida olhando para frente. Qual vai ser o meu próximo passo? Sonhos, né? Sempre, mas os sonhos de uma maneira mais concreta, Sim. não um sonho no sentido de devaneio. É você olhar para frente e falar assim, para esse rumo que eu quero, como eu faço para me preparar para ser bem-sucedida? Porque uma coisa que eu também falo muito com os mentorados é que você tem que estar preparado. A gente acabou de fazer um podcast com o Jonas, a gente estava falando isso, a mentalidade executiva ajuda muito, né? O plano A, o plano B e o plano C, não no sentido de que você vai querer seguir os 3 planos, mas no sentido de que você tem o teu plano principal, mas você se prepara para as eventuais contingências que possam aparecer. Perfeito. Eu falo que antes de você ter um plano de carreira, você precisa ter um plano de vida. Total. E aí, eu tenho um caso interessante até que eu trago, porque quando agora eu montei a minha mentoria que chama Desperte o Seu Melhor, né? Mentoria e palestra. E ele vem muito dessa fase. Eu ali, quando iniciei marketing, né? A gente junto ali na sua mentoria e tudo mais, eu vi muito essa necessidade de trazer para os executivos o pré, as pessoas, é muito comum todas as empresas, para quem não está no corporativo, mas a maioria das grandes empresas multinacionais tem o seu sistema de plano de carreira, que normalmente é um sistema que as pessoas não gostam de preencher, que as pessoas deixam para a última hora, que as pessoas nunca preenchem, cada empresa dá um nome, mas é um sistema que ela vai lá e vai preencher com o que ela quer para deixar formalizado para o RH. E eu comecei a trabalhar com o meu time o lance o que vem antes disso. E aí eu sentei com cada um do meu time, fazendo os one-on-ones e fui estimulando essa questão do plano de vida. De primeiro, vamos ver o que você quer da vida, quais são os seus sonhos, para onde você quer ir, o que você quer fazer. E aí eu tenho um case que foi muito, assim, nesse ano que eu fiz isso com o time, 100% do time foi promovido, porque todo mundo se conectou com o propósito e se moveu para onde tinha que ir. Exatamente. E uma pessoa que era de um time específico, ela trouxe justamente o que você falou agora há pouco. Ela falou, nossa, mas a posição que eu quero é essa X, dessa marca. E eu falei, calma, mas assim, agora vamos fazer um trabalho de você mentalizar que essa pessoa que está nessa posição, que ela seja promovida, que ela evolua, né? Não é o lance da competição de tira a pessoa. Não precisa, oportunidades surgem. Exatamente. E se não surgir dentro da empresa, surge fora. Mas você tem que estar pronto. Tem que estar preparado. E aí o que a gente conversou? Falei, putz, vamos ver se de repente a líder dessa posição não quer ser sua mentora. Porque daí você já se conecta com essa liderança e essa liderança vai te conhecer. A partir do momento que essa vaga fica livre, é uma grande possibilidade da pessoa se interessar em te contratar. E bingo, 2 meses depois, a pessoa não sai da empresa e vai para outra empresa. Então, eu adoro, né, o que o Bruno Capanema fala, jesuicidência. Jesuicidência total. Jesuicidência total, que acontecem várias jesuicidências. Uma outra coisa que eu também falo muito, e já falei para você, inclusive, não existe crescimento profissional sem crescimento individual. Perfeito. Não existe. Então, ter o seu plano de vida é traçar o seu crescimento individual, o seu crescimento pessoal. Você cresce profissionalmente quando você cresce como pessoa. Perfeito. E o autoconhecimento é a base disso. Por quê? Porque, de novo, tem acho que um monte de gente por aí que não conhece o próprio manual de funcionamento. Quando você entende quais são os seus valores que te movem, quando você entende o que é inegociável para esse teu momento de vida, porque, inclusive, a cada etapa da nossa vida, os valores não mudam, mas a prioridade dos valores muda. Tem momentos em que você está priorizando crescer na carreira e a grana, tem momentos em que você vai priorizar a família, tem momentos em que você vai priorizar, por exemplo, a tua saúde. Depende do estágio que você está na vida. Momento. Mas todos esses valores estão ali presentes. E você tem que entender o que é importante para você nesse teu momento de vida hoje. E é com isso que você tem que trabalhar, é com esse material para o teu crescimento pessoal acabar sendo a base para o teu crescimento profissional. Perfeito. E mapear quais são as formações ou
quais são as mentorias que você tem que ter, quais pessoas você tem que ter a teu lado para encurtarem o processo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que a vida é muito curta para tudo que eu quero viver. E não dá para aprender tudo sozinho. Você precisa de alguém para te acelerar o processo de crescimento. Para blindar você dos possíveis erros que você vai ter e você já ir direto no que você precisa fazer. E pegar os atalhos e pegar as dicas, os hacks, isso não vai te impedir de também errar, de falhar, não vai tirar de você a responsabilidade de ser o executor do teu próprio plano de ação. Mas se você for aprender tudo do zero, imagina, a evolução da humanidade acontece justamente pela transmissão de conhecimento. Quem não olha para o outro como uma oportunidade de aprendizado, simplesmente está atrasando o seu próprio crescimento. E ensinar, porque ensinando a gente aprende também, né? Então Quanto mais você ensina, mais você aprende. E nessa questão do presente que você falou, uma coisa que eu aprendi na sua mentoria que eu levo para mim, inclusive, que é o lance para você entender o presente, a importância de você ver os dados do seu passado. Total. Aquele exercício da história da vida, o dia que eu fiz, foi transformador, de você voltar no tempo e você realmente entender quais foram os comportamentos cíclicos que aconteceram. O que você tira de dados do seu passado para você parar com o que está dando, né? Com o que tende a se repetir e mudar a rota para coisas novas acontecerem. Né? É por isso que eu sou apaixonada pelo método Rota da mentoria. É incrível. Adoro esse método, é a pedra filosofal, meu xodó. O Zé Mário também passou um pouco pelo Rota. Você não concluiu o Rota, não. Fiz uma rotinha. Você fez um Rota. Short Rota. Fez um short Rota. Mas eu acho bacana o que você está falando, que é uma coisa importante até do negócio que vocês estão montando, que é uma visão mais holística de tudo, entendeu? Então, e o que você já viveu, tudo que você viveu que causou o teu burnout, acho que serve de experiência para você mentorar essas pessoas que estão te buscando, e fala da importância de se conhecer, de saber o que você quer que vai te levar a fazer a vida ser feliz, porque com base nesse encontro de propósito, esse encontro de forma de viver, é que ele vai conseguir alavancar a carreira profissional dele. Perfeito. Eu acho que essa mentoria que você se propõe a fazer, mais do que a facial, mais do que Sim, não, é uma mentoria da alma. É a minha razão de ser mesmo, assim, é o meu propósito. Eu peguei, né, assim, o que eu fiz? Naturalmente, quando eu saí do corporativo, veio uma demanda de profissional me procurando para, putz, eu preciso de ajuda, vi que você mudou sua vida completamente, preciso de ajuda e tal. E aí, o que eu fiz? Eu peguei dessa fase, o que eu fazia com o meu time, dei uma complementada, e aí eu falei, putz, eu preciso criar um método, né? Eu pensei, vou fazer uma primeira fase, que é uma identidade, então, assim, revisão de identidade, história da vida, como eu me vejo, como as pessoas me veem, então, assim, realmente revisar e entender a identidade da pessoa, para depois ir para a questão do propósito, e aí antes de chegar no propósito, ter essa questão dos sonhos claros, o que eu quero, o que eu desejo. O mapa dos sonhos, que é um exercício incrível, eu acho, a gente fez em família, então a gente fez primeiro o individual, para entender o que eu quero, o que eu sonho, vou fazer meu mapa dos sonhos, e depois a gente fez cada um fez o seu, e depois a gente juntou a família para discutir os sonhos da família. Momento incrível, momento de, putz, tem coisas que, não, eu não tinha, com 20 anos com a Júlia, tinha coisa que eu não sabia que ela sonhava e vice-versa. E colocar o filho no meio, o Theo, meu filho tem 10 anos, ele fez o mapa da vida dele, lá do jeitinho dele, a gente, né, entendeu para onde a gente quer ir. Então, esse é um exercício fundamental que tem, né, que eu uso na mentoria também. E o terceiro, que é o comando. Então, é a identidade, propósito e comando. E o comando é a questão de ter plena consciência sobre os ambientes, sobre o networking. Então, ter um plano de networking intencional, de acordo com as metas e objetivos. Ter a questão de toda o plano de ação em cima do... Eu tenho hoje pessoas do corporativo, tem empresários, e a gente vai abrir isso, né? Super novidade aqui. A gente está construindo, eu e a Júlia, uma mentoria para donos de clínica, onde a ideia é a gente fazer todo esse processo, né? Então, um processo de começar na identidade da pessoa e passando por tudo que a gente fez com a Júlia durante esse processo e fez o sucesso da clínica. A gente, com todo o plano, em 3 meses do plano de negócio implementado, a gente triplicou o faturamento dela. Sensacional. Então, assim, e tudo com a base muito bem estruturada e sólida. Né? Então, quanto que isso gerou de resultado? E aí a ideia do método é esse, que ele se expanda para um método que a gente realmente consiga ir fazer com os profissionais da área da saúde. E aí, de uma forma geral, da forma como você trouxe, eu realmente poder transbordar o meu melhor para fazer com que outras pessoas transbordem.
E para quem tá passando por burnout, porque virou realmente um tema relacionado a uma dor que eu tive, eu costumo fazer a mentoria também, mas antes eu sempre direciono para procurar um psicólogo, um psiquiatra para ter um diagnóstico, um tratamento. E é óbvio que depois uma mentoria pode ajudar, mas me coloco sempre à disposição. Assim, é incrível. Tem um dado que fala que 60% dos executivos, quase 60% dos executivos tiveram ou estão em burnout. E o Brasil é o segundo maior país do mundo com casos de burnout. Então, assim, realmente é uma causa que eu me identifico pela dor que eu tive e tenho ajudado muita gente e tenho certeza que a mentoria vai ajudar muito mais. Sensacional. Eu lembro quando a Júlia passou pelo processo, porque a gente também, dentro da mentoria, a gente começa com o método ROTA, que é de recálculo da rota, que fala da história da vida, que foi o exercício que você fez, né? E fala de valores até chegar à definição do propósito. E eu lembro, gente, eu lembro da Júlia naquele encontro que a gente fez lá em casa, lembra? Nossa. Foi um despertar. E quando a gente começou a gravar os vídeos, primeiro... Você lembra do primeiro dia? Sim. A Liris chegou pra Júlia e falou, então, você vai precisar gravar vídeo, né? É hoje. Aí ela, quê? Como assim? Eu tenho esse vídeo até hoje, sabia? E a evolução, né, Liz? Se você vê, Total. A gente estava vendo outro dia, a gente pegou esse vídeo e aí a gente fez o plano, né? O plano vídeo todo dia. Então, sei lá, a Júlia deve ter feito mais de 500 vídeos. Agora, você dá qualquer celular na mão dela, ela grava e ela tinha a crença limitante, Total. que é uma das coisas que trava, que é a mesma crença da língua, né? Que é o lance da opinião alheia. E a gente vê a evolução. Nossa, é outra pessoa. Sensacional. E aí ela cresceu um monte o perfil. Vocês saíram de 1.500 pessoas que vocês tinham em 3 meses. A gente tinha 2.000, a gente em 3 meses ali bateu 10.000 pessoas. E agora ela tá batendo quase 22.000. Sensacional. No Instagram, aí a gente fez o plano 360, né? Então a gente implementou o LinkedIn. Vocês foram também pro LinkedIn? Que ela tinha 0, ela deve ter umas 1.500 pessoas. O TikTok ela tá com quase 10.000. E o YouTube, ela tá com quase 2.000 pessoas. Então, assim, foi um omnichannel que deu super certo. Vocês já começaram a fazer os vídeos mais longos no YouTube ou estão só com shorts? A gente, por enquanto, a gente fez alguns. O podcast entrou também. A gente está numa estratégia de reposicionamento da estratégia da Júlia, né? Então, a gente agora, oficialmente, a gente vai lançar o perfil da clínica. E aí, no perfil da clínica, a gente vai direcionar para ter os pacientes sendo convertidos ali, e o da Júlia tende a virar ali mais profissional e voltado para os profissionais da área da saúde. Porque, assim, foi incrível a quantidade de profissionais que buscaram a Júlia para entender como que ela conseguiu crescer e como que ela conseguiu, né, mudar o faturamento, mudar a exposição, como que ela conseguiu falar, e a gente entende que é uma dor que dá para a gente ajudar. Né? A mesma coisa que a gente fez com essa nossa mentoria de como que a gente pode transbordar para ajudar essas pessoas. Então, assim, é incrível. A gente assusta, né? Porque tudo começou em fevereiro. Não, foi muito rápido. A gente conversou quando? A gente conversou em outubro. Não, a gente conversou em dezembro. Eu tive o burnout em outubro. A gente foi conversar em dezembro. A gente conversou em dezembro. O primeiro vídeo foi em fevereiro. O primeiro vídeo foi em fevereiro. Porque foi um processo. Lembra que a gente já queria acelerar tudo? Você falou, calma, vamos fazer e foi um partes. processo dela também se encontrar primeiro. Sim. Lembra que no início a gente falava, qual vai ser o posicionamento? Não, é porque eu sou dentista, mas eu faço harmonização, mas eu também tenho a medicina. A gente falava, não, tem que focar. Eu falava, né, Júlia, você tem que escolher porque é uma coisa mais difícil escolher um posicionamento. Eu sofro da mesma coisa. Principalmente, acho que as mulheres que são mais múltiplas. Homem, acho que é até um pouco menos. A gente é muito múltipla. E aí você fala, não, você vai se concentrar numa coisa. Qual vai ser essa coisa? É um trabalho, porque o coração fica dividido. Depois que você passa pelo processo de descoberta, né? Por isso que o ROTA é super importante, depois o Branding Me, depois que você passa pelo processo, fica meio óbvio. Aí você fala assim, era óbvio isso aqui, mas vai chegar no óbvio. Demorou 3 meses para chegar no óbvio. E é o lance da paixão, né? Porque daí, quando você faz todo esse processo, você realmente entende qual é a sua razão de ser e o que você se apaixona, né? Eu lembro que quando eu dei essa primeira mentoria de uma pessoa que me procurou, que eu montei e fiz ali uma coisa, eu lembro que a gente conversou, porque ela primeiro que eu fiquei com uma certa resistência, eu inclusive falei, não, vai com a Liris tem todo um plano que vai te ajudar e tal. Ela falou, não, mas eu quero você, porque é o que você passou e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu falei com a Liris, Liris, vou usar umas coisas suas, a Liris, claro, super, tal, não sei o quê. E eu falei, cara, mas eu não sei nem por onde eu começo a precificar e nem nada. E outra, a gente tá realmente muito trabalho quando você se propõe a abrir 4 empresas, né?
Então eu tava num lance que eu falei, mas como é que eu vou dar conta? Porque quando eu fiz a primeira sessão com essa pessoa, ela se emocionou muito, porque eu normalmente a primeira sessão de identidade, ela é muito profunda. E eu lembro que ela já começou a compartilhar e começou a fazer, né, testemunho e tudo mais. E eu falei, vou compartilhar no LinkedIn. E aí eu compartilhei no LinkedIn. E eu lembro que na hora já veio uma pessoa interessada. É o poder da rede social, que eu sempre falo. E eu fiquei impressionado. E que as pessoas, pois é. Aquelas assim, Tia Liris tinha falado. Mas eu achei que fosse tão rápido. E eu lembro que eu falei com você na sequência, eu falei, mas eu não sei nem precificar como é que faz. Aí eu te mas ajudei. nesse dia, o que eu queria falar é que nesse dia dela, que eu fiz essa mentoria, quando terminou, foi quando eu parei e falei, nossa, eu faria isso de graça. Que é o lance que todo mundo fala, você tem que achar uma coisa que você faça de graça. E eu falei nesse dia, cara, eu faria isso de graça. E aí que todo mundo falava, inclusive você, foi tipo, não vai fazer de graça, né? Então é isso aí, vamos precificar, você precisa entender o produto e tal. Que bom que você encontrou o que você realmente pode transbordar para as pessoas. Né? E essa coisa é muito interessante, né? Porque eu realmente acredito que tem espaço para todo mundo. Então, você foi meu mentorado, né, 2 vezes, e através, enfim, das coisas que a gente foi vivendo, e até da metodologia que eu criei, que ressoou em você, a partir disso e de outras coisas que você aprendeu também em outros lados, criou a tua metodologia. E aí você falou, mas eu vou virar mentor. Aí, sabe do tipo, vou concorrer com você? Não concorre, porque quem quer se conectar a mim, vai se conectar a mim pela minha história, pela maneira que eu sou, como eu faço as coisas. E quem vai se conectar a você, vai se conectar por outras razões, por você, pela tua história. Tem mercado para todo mundo. E a história, às vezes eu falo assim, não, pode usar meu método, pode usar a parte que for, porque na hora que passar por você, passa a ser teu. Passa a ser teu e você vai dar o teu toque da tua história, da tua experiência. Perfeito. Eu tenho, e é relativamente comum, Caio, pessoas os meus mentorados virarem mentores. Eu tenho um mentorado, que é o Rogério, muito querido, ele já não está mais comigo, né, com mentorado, mas um dia ele virou para mim, ele era diretor de uma empresa multinacional, e ele falou assim, Liris, eu quero compartilhar um prêmio que a gente ganhou. Aí eu falei assim, como assim a gente? Ele falou assim, eu fui eleito o melhor mentor global da empresa. Aí eu falei, sério? Ele falou, eu usei a sua metodologia, aquilo que você ia fazendo comigo, assim, aquilo que eu fui vivenciando, eu ajudei uma pessoa aqui dentro, era um gerente, e a transformação dele foi tão grande que ele foi promovido a diretor, e por isso eu recebi esse prêmio. E eu queria te agradecer e compartilhar com você. Eu falei, cara, fico super feliz, mas na prática é porque ele conseguiu também criar, a partir do que ele vivenciou comigo, a metodologia dele, ou o tom de voz dele, ele transbordou, ele traduziu do jeito dele. Perfeito. E deu super certo. E é muito comum. Eu tenho alguns cases de mentorados que viram mentores. Você é a inspiração pura, né? Obrigada, meu amor. Você lembra na mentoria, que quando a gente estava na mentoria, que foi esse ano que eu falei que eu implementei com o meu time, lembra que eu perguntei, Liz, posso usar com o meu time? Você, claro, usa e tal. E aí eu implementei nesse ano que eu falei que eu tive 100% de promoção e movimentação no time. Não sei se você lembra que eu ganhei um troféu no final do ano de melhor líder da área. Lembro. Que foi elegido pelo time, por toda a área de marketing da empresa. E que eu levei para o grupo, mandei no grupo, né, a foto do troféuzinho e tudo mais, e super reconhecimento, porque é isso. Quanto que você transbordou na minha vida, quanto que eu já imediatamente consegui não só ficar com aquilo na cabeça e fazer bem para mim, mas, levar isso para outras pessoas. E é isso. E aí hoje você se foca mais na mentoria com o objetivo do propósito e mais a parte que você falou dos mentorar executivos, mas também empreendedores, porque tem a parte da clínica. Perfeito. E com isso o teu caminho vai evoluindo. Você entende que você vai construindo a tua história e a vida vai te guiando por outros caminhos e você vai fazendo a tua trilha de sucesso. Por isso que eu falo... Tem para todo mundo. Tem gente que agora está questionando a gente, eu e a Juliana, porque a gente está montando essa mentoria que é para donos de clínica, inclusive de clínica de harmonização. E a gente vai ensinar como a gente cresceu. E as pessoas falam, mas você vai ensinar o ouro, você vai ensinar como você cresceu. Dividir para multiplicar. Exatamente. Tem gente... Mas é mentalidade. 80% das pessoas que chegam na nossa clínica nunca fizeram harmonização. Pensa no Brasil, 230 tem uma milhões de habitantes.
E por isso que eu falo que, graças a Deus, eu agradeço a Líris de lá de trás, que descobriu que, assim, quando tinha aquela pessoa que queria a vaga, tinha aquela promoção e ficava, né? Como é que o Zé Mário fala? Me pempezando. Como é que você fala? Fica me pempezando. Vai, você quer tanto essa posição? Tó, fica para você, sabe? Do tipo, eu vou me preparar para algo muito maior. E sempre vieram oportunidades na minha carreira, dentro e fora da empresa. Nunca precisei, sabe? Do tipo, tirar de ninguém para conseguir o que era meu ou conseguir meu espaço. Não. Que é de Deus, né, Lê? Assim, aí nessa espiritualidade, Total. assim, Deus tem um caminho para todo mundo. Então, se você está fazendo bem, você está transbordando e você está fazendo os outros crescerem, com certeza vai ter algo muito bom para você também, que está desenhado já. Vai voltar, porque eu acredito muito, o Zé Mário fala muito na lei da semeadura. O que semeia, você colhe. Você semeia o bem, você colhe o bem. Se semeia o transbordar, você vai colher o transbordar. Ali não dá para contrariar essa lei. Batata, né? E essa história de relacionamento. Você joga pedra, vem pedra. Você joga flor, vem flor. A gente passou agora uma semana... Pô, isso daí dá um bom corte. Você joga pedra, vem pedra. Você joga flor, vem flor. Por isso que eu casei com ele, tá vendo? Essa sabedoria. E só para a gente para completar, como é importante também você ter uma sintonia boa na sua casa. Nossa, total. Porque assim, eu vejo muitos desequilíbrios profissionais que nascem de um desequilíbrio pessoal e familiar. Total. Então, dentro da mentoria, embora seja uma mentoria profissional, a gente acaba entrando em aspectos Totalmente. Pessoais que mexe tanto, né? E familiares, e por isso que mexe tanto. Tem muito mentorado que fala, nossa, minha mulher te adora, meu marido te adora. E, aliás, eu brinco, além do Zé Mário, eu tenho 4 maridos hoje. Porque são os maridos das minhas mentoradas que se tornaram meus mentorados. Eu tenho muito orgulho e tenho muito carinho por eles, porque acaba mexendo, quando você mexe com uma pessoa, você mexe com a estrutura da família, e quando vem um marido ou quando vem uma mulher, né, significa que deu tão certo, mudou tanto para melhor, que a outra pessoa também quer vir junto. E essa mudança é necessária, porque eu realmente acredito, e a gente conversa isso, um casamento é como um pássaro que tem 2 asas, né? Não adianta, pássaro não voa se só uma asa está batendo. E eu não estou falando que os dois, não estou falando do seu ponto de vista profissional, porque você pode ter um dos dois que fica em casa, né? Normalmente, antigamente era a mulher, mas hoje em dia tem papéis invertidos e a mulher é que sai e o marido fica, ok. Eu não estou me referindo financeiramente aos dois trabalharem, não. Eu estou me referindo aos dois evoluírem pessoalmente com um propósito alinhado para conseguirem crescer individualmente, pessoalmente e crescer como família. Perfeito. Então, neste momento, por exemplo, eu saí do corporativo em 2018, né? Eu tomei a decisão de sair em 2018. O Zé Mário saiu do corporativo ano passado. Ele fez o curso de conselheiro do IBGC e para mim é uma honra, assim, é um privilégio ter um profissional da envergadura do Zé Mário com a experiência que ele tem, ele foi de todas as áreas, diretor de logística, comercial, marketing, e-commerce, e uma pessoa que todas as vezes que, assim, se em algum momento eu fraquejei em algum pensamento, às vezes menor, ele sempre fala, não, vai lá você e resolve, até em coisas de família, não, vai lá você e faz, vai lá, ele me dá um super apoio com a minha família, com tudo e vice-versa, né, sempre nos apoiamos nisso. Né? É uma unidade, exatamente, é uma unidade, é importante você ter essa cumplicidade em casa, porque fica muito mais fácil enfrentar os desafios que estão lá fora. Nossa. Do que você, né, lutar contra tudo e ainda por cima ter isso em casa. E a mentoria, como ela é de dentro para fora, acaba mexendo, não é o propósito. Não a mentoria pessoal. Você pegou minha família inteira, né, Li? Lembra? Você começou com a minha irmã, aí você... Engraçado. Aí a sua irmã deu de presente a sua mãe. Minha mãe fez. Aí minha mãe fez, sua mãe me Aí depois eu fiz. Aí depois eu coloquei a Júlia. Mas a gente tem que pegar um combo familiar. Tem que fazer um desconto pro...
Black Friday tem como Black familiar. Friday tem como a gente... Mas uma coisa que eu acho que é incrível da sua mentoria, e é o que eu acredito também, faço na minha e faço no nosso negócio como um todo, porque agora na parte da Júlia tem os cursos técnicos também que ela vai entrar e dar aula. Existe no mercado digital uma galera que fala que o marketing digital é igual à academia, que você tem lá as pessoas que pagam a mensalidade e que, faz, porque vai ter 70% das pessoas que pagam a academia não vão. É igual no marketing digital, a pessoa está todo mundo fazendo curso, paga e não vai. Eu não acredito nisso. Eu acho que se você tem um produto para oferecer, é para você realmente transformar a pessoa. Se tem alguém que está fazendo minha mentoria e não está terminando, e não está... Eu não admito que a gente simplesmente fale, ok, tchau. Não, existe um papel de entender, putz, tem algum gap, tem alguma coisa, tem... Né, naquela curva que eu gostei muito do digital, que é o lance da autonomia, né, que é o lance do... você vai fazer um curso, uma mentoria individual para pessoas que precisam, que têm menos autonomia. Você vai fazer um produto perpétuo para pessoas que pegam ali um e-book, aprendem e saem fazendo. A gente, acho que nesse mundo de mentorias, a gente precisa realmente entender o valor que a gente gera para as pessoas, do que a gente realmente transborda pela nossa razão de ser e não por dinheiro, e fazer com que as pessoas voltem. E eu acho que isso é uma característica total sua, de você realmente acredita na transformação que você faz nas pessoas, e as pessoas voltam, indicam para a família e seguem, porque é real, né? Você não está querendo só ter lucro. Existe toda a sua razão de ser. Eu adoro dinheiro. Assim, não tem problema nenhum com dinheiro, eu não sou materialista. Mas eu acho que é um reconhecimento natural pelo valor daquilo que você entrega. Mas eu adoro dinheiro feliz e abençoado. Isso. E não dinheiro por dinheiro. E eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas que são muito dinheiristas, que eu falo. Pessoas que colocam dinheiro à frente de tudo. Eu lembro que você me falou uma vez que eu achei muito... Aliás, quando eu fui fazer a primeira reunião com você para te contratar lá atrás, eu lembro que você falou isso. Você falou, não, e se você não gostar, eu te devolvo. E eu faço isso até hoje. Você pode até fazer, terminar. Se você falar, não funcionou, eu te devolvo. E é legal que eu levei isso para a clínica, né? E falei para a Júlia, falei, não, mas o paciente chegou. Não deu, porque tem relações que não dão fit, que não funciona, porque tem uma questão de valores, de crenças, enfim, por N motivos. Cara, é sensacional você poder fazer isso. Se você não gostou, não faz sentido eu transbordar para você, então vai procurar um outro profissional que vai poder te ajudar. E tá tudo bem, né? Vai ser feliz, Exatamente. entendeu? Eu não preciso tirar de você para ser feliz. Não, mas essa é a visão, da perspectiva de que eu vou fazer bem feito, vou fazer para a pessoa certa, e a gente tem que tomar cuidado para não contratar cliente errado, e isso serve para tudo. Assim como você, como executivo, você não pode contratar empresa errada, porque não é só a empresa que te contrata. Você contrata a empresa para a sua vida. Então, não é só pelo dinheiro que você pode trabalhar. O dinheiro pode ter um peso até muito grande, obviamente, a gente quer ser bem remunerado, mas no final das contas, ambiente importa, até tua saúde mental vai... A evolução do negócio, do processo, ele só prospera se tiver resultado. Se aquilo for de boca a boca sendo passado também, e com depoimento de que eu entrei de um jeito e saí de outro. Isso ajudou muito a minha vida e a minha forma de enxergar o mundo e como eu prosperei com esse novo posicionamento. Esse no fim é o objetivo, porque não adianta você vender um monte de coisa, botou o dinheiro, mas ninguém prosperou e ninguém divulga que foi bom. Você vai ter que ficar sempre atrás de novo cliente, né? Exatamente. É muito mais fácil você trabalhar o pós-venda e manter aquele cliente está junto com você, tá feliz e ele está divulgando você. Aqui a coisa... Existe o custo de aquisição, né? Assim, a gente aprende esse lance. Você tem um custo para trazer um cliente novo. É muito mais fácil você agradar e fazer ele ficar na sua esteira. Mas, muito bom. Já temos aqui, estamos chegando no nosso final do podcast, já temos aqui muitos insights. Então, vou ler aqui, fazer um apanhado, e aí eu queria que você desse depois 3 conselhos, né, para quem, nesse momento, quiser equilibrar a carreira e propósito. Então, vamos lá. O que eu anotei, vocês podem complementar, caso eu tenha esquecido, tá? Que o importante é você conseguir se comunicar e não falar perfeitamente. Segunda coisa,
as nossas crenças limitantes, elas impedem realmente não só o nosso crescimento, mas também a oportunidade de viver novas experiências. Imagina se você tivesse cedido ao fato de, eu não sei falar alemão. Quem seria você hoje sem essa experiência da Alemanha? Você não estaria onde você está hoje. O mundo te trata como você se trata. Eu falo na mentoria que imagem não é futilidade, imagem é utilidade. Eu acho que o respeito tem que existir, ninguém tem direito de te julgar por isso, mas cabe a você a responsabilidade de cuidar desse corpício, né, que você recebeu de presente, seja ele qual for. As relações começam por algum tipo de interesse, obviamente evoluem, mas o que faz com que qualquer relação comece é o despertar de um interesse. Mentalize e visualize e isso acontecerá. Nós falamos sobre o poder da autoprofecia e como essa autoprofecia pode ser usada para o bem ou para o mal. Palavra, como você fala, Zé Mário, que as palavras... Empoder, né? Palavra empodera. Empodera. Palavra empodera. Você pode migrar de carreira em qualquer momento da sua vida. Obviamente que dependendo da migração é mais fácil se você faz um pouquinho mais cedo, mas a gente também não precisa ficar preso a alguma coisa que a gente faz hoje se a gente não está mais feliz, até porque a gente vai mudando e a necessidade da vida da gente vai mudando, o que a gente valoriza, e promover esse reajuste na sua rota é mandatório de tempos em tempos durante a sua carreira. Executivos têm medo de expor sua vulnerabilidade para não aparentarem ser fracos, que foi o que o Zé Mário comentou. A gente tem medo, e eu acho que isso pega principalmente os homens, mais até do que as mulheres. Porque a mulher ainda foi aquela coisa assim, mulher chora, homem não pode chorar. Né? Então, acho que o homem carrega um fardo de ser o provedor, ou o que é forte, o que é inabalável. Eu imagino a pressão psicológica que vocês sofrem. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Expor a vulnerabilidade conecta. A maturidade traz isso pra gente, né? Os homens vão ficando mais maduros, vão cada vez ficando mais vulneráveis. Tá tudo bem. Eu vou contar aqui, hashtag, uma coisa, gente. O Zé Mário chora quando vê filme assim, que ele se emociona. Ele chora contidamente. Ele fica com o queixo assim. Eu só não choro na Malhação igual a Júlia. Não, chorar na Malhação não dá. Muitas vezes, as grandes oportunidades estão no seu nariz, que foi o teu caso com a Júlia. A gente também menospreza a oportunidade que pode estar dentro da sua família, dentro da sua casa. A gente fica procurando, e isso acontece também. Eu tenho mentorados, às vezes, que dentro da família tem negócios prósperos e legais, e a pessoa ainda não valoriza e quer ver fora. E eu acho que faz parte até aprender coisas fora para depois aplicar no negócio da família. Total. Mas não dá para você ignorar que grandes oportunidades podem morar ao lado. A experiência corporativa foi extremamente fundamental para isso acontecer. Então, assim... Sem dúvida nenhuma. Empreender é deixar de apertar um botão e ser o botão. Lembrar que você parar de ter todo mundo à tua disposição e você correr atrás. E como aprende, né? E como a gente aprende com isso. A importância de ter o corpo, a mente e o espírito evoluindo na mesma direção. O corpo significando a tua saúde, a mente que tem a ver também com a ambiência, as pessoas que você convive, e teu espírito, que é a tua conexão espiritual, seja qual for a sua crença. Não falta oportunidade. Eu acho que o que falta é você mudar o seu olhar, tirar realmente do ambiente da competição, da escassez e mirar nas oportunidades, porque tem oportunidade para todo mundo, em todas as empresas, em todos os lugares, em todos os ambientes. Tem lugares que sim, tem oportunidades que estão ficando mais escassas, mas cabe a você buscar um novo mercado em ascensão e direcionar a tua carreira para ele. Perfeito. Né? Não tem mais mercado para quem é datilógrafo, que é uma profissão e uma coisa que não existe. que é interessante que você fez, eu fiz, que é a gente entender que no digital tem mercado para todo mundo. Você tem experiência, você consegue transbordar facilmente. E acho que mesmo fora do digital, porque, por exemplo, a clínica da Júlia não é no digital, sim, é total. no... É offline, né? Exatamente, é no brick, no tijolo. Não existe crescimento profissional sem crescimento pessoal. Então, essa é a base de tudo. Não adianta
É que nem você querer construir, né, um edifício sem ter as fundações. Não dá, isso é fake, não é sustentável. É importante que a gente tenha um alinhamento de propósito e de valores, começando por dentro da nossa própria casa, porque o nosso parceiro, a nossa parceira, caso você tenha, né, são a base de tudo. E quando isso começa a abrir, é quando os caminhos realmente se separam. Dinheiro é bom, mas o bom mesmo é dinheiro feliz. Exatamente. Se não devolve. Exatamente. Só há prosperidade com resultado. Adorei essa frase também. Zé Mário é muito sábio, né? E, por fim, escolha o seu cliente. Seja você um empreendedor, escolha o cliente que você quer trazer para dentro da sua empresa. Se você é um executivo, escolha qual é seu cliente que vai te contratar, que no caso é a empresa que vai te contratar. Porque é um casamento. A vida profissional ocupa muito tempo da gente. Se você é contratado por uma empresa ou se alguém te contrata, o objetivo é que seja uma relação de troca positiva em que os dois lados saiam ganhando. Perfeito. Agora, que bom. Mais alguma coisa para acrescentar? Não, vamos esperar agora. Cirúrgica. Eu estou aqui com duas orelhas aqui bem atentas para escutar os 3 conselhos. Vai lá, cara. Bom, vamos lá. O nosso entrevistado. Os 3 estão dentro da nossa conversa, né? O primeiro, eu acho que é a base de tudo, que é o lance do ter um plano de vida. Eu acho que é você cuidar, dependendo da crença, né? Assim, Deus em primeiro lugar, mas cuide de você primeiro, você estando bem, você sendo forte no corpo, na mente, no espírito e na alma, na sua inteligência emocional, enfim, você vai ser muito mais forte, você vai poder alcançar o que você quiser. E aí entra naquele lance do que você mentalizar, o que você puder fazer, tá no alcance, eu super acredito que dá para fazer. Tudo que a gente fez esse último ano era inacreditável. As coisas que a gente colocou no mapa dos sonhos, quando a gente fez em fevereiro, 50% a gente já realizou. E eram coisas que eu falava, não, vai demorar para realizar. Então, assim, faz e vai. O segundo é a ambiência. Eu acho que, para mim, uma coisa que ficou muito forte, e a ambiência física, mental, emocional e espiritual. Então, assim, cuide da sua ambiência. Olhe com quem você está andando, o que você está alimentando, o que você está lendo, como que você está trabalhando todos esses pilares da vida, porque isso tem interferência total, né? Pode ir para um abismo ou pode te levar para um lugar que você nunca imaginou ou que você sonhou. E o último para mim eu tenho isso como uma característica mesmo, que é o lance da inovação, de novas experiências, que é você se permitir ter novas experiências e ter essa reflexão. É muito comum a gente acabar indo para nossa zona de conforto e isso acaba deixando a gente numa certa limitação. Quando você conhece pessoas novas, né, troca assuntos novos, conhece ambientes novos, você tem novas experiências. No começo do ano a gente foi para a África do Sul, a gente pulou do maior bungee jump do mundo. E a gente foi ali em 4 casais, e no final eu e a Júlia, a gente falou, não, vamos. Pô, tava morrendo de medo? Tava. Mas uma experiência como aquela, num lugar seguro, né, que nunca aconteceu nada, a gente, assim, aquela frase, né? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez. Né? Então, acho que eu fecho com isso, porque realmente novas experiências vão te levar para um outro nível. Eu concordo plenamente. A história da ambiência. A mentoria é um lugar onde você encontra uma ambiência com similaridades e com certeza dentro da mentoria uma pessoa puxa a outra. Eu adoro isso, né? Por isso que eu escolho muito bem a dedo os meus mentorados. Eu tenho certeza que você está fazendo isso com os seus. E eu também acho que a gente tem que se atirar nas experiências. Só não me peça para fazer bungee jump. Cada um na sua... Eu tenho vertigem de altura, entendeu? Sim. Eu acho que eu ia morrer de ataque cardíaco no meio. Cada um com a sua escolha. Eu sei, estou brincando. Mas se você se abrir para coisas novas, tem a ver também com essa coisa como é que eu sonhei a minha vida? O que eu quero para a minha vida? Poxa, como eu chego lá, né? Está dentro da novidade que vai me levar nesse caminho? Sim, então eu vou nela. Agora, não, eu acho que é uma novidade, mas eu posso passar sem ela, porque não leva para o meu caminho. Isso aqui que leva para o meu caminho. Está conectado com o seu caminho. Exatamente. Por exemplo, o bungee jump, para a gente, foi um lance muito forte de quebra de crenças limitantes. A gente investigou muito nossas crenças limitantes nesse ano. E foi um lance que ajudou muito nesse quesito para destravar algumas coisas para a gente fazer e além. Sim, é um desafio. Então é muito, muito legal. Muito legal. Então, muito obrigada para você que ficou aqui até o final. Tenho certeza que você não se arrependeu.
E eu te peço, então, para você compartilhar esse nosso podcast com todas as pessoas que querem crescer na carreira, que querem fazer isso alinhado ao seu propósito, que estejam passando por mudanças ou desafios, assim como o do nosso querido convidado de hoje, o Caio Hernandes. E a gente se encontra no próximo episódio com algum convidado tão especial quanto este. Um beijo no coração. Obrigada, queridos. Muito obrigado. Adorei.